o professor Neri e estou aqui em busca das razões de nossa fé. Olá, professora Idalina. Olá, tudo bem? Estamos aqui em Rolim de Moura, Rondônia, no estúdio da Rádio Carmelo. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Nós agradecemos a tua companhia, agradecemos a cada uma das pessoas que nos transmitem seus votos de incentivo e, ao mesmo tempo, nós queremos que você nos ajude a divulgar essa nossa programação. Não precisa de muita coisa, precisa só que você compartilhe e, de preferência, faça um comentário. Comente e transmita. Esse é o nosso pedido. E neste momento faremos uma pequena oração e pedimos para você que reze conosco. Coloque-se na presença de Deus, se possível, feche os seus olhos e repita conosco. Pai de bondade, deixa que teu Espírito de amor ilumine a minha vida para que eu possa praticar os ensinamentos do teu Verbo encarnado, Jesus, o Cristo ressuscitado. Que tua palavra esteja em meu coração e em meus lábios, para vivê-la junto aos irmãos carentes e anunciá-la ao mundo. Que eu seja a tua semente de amor, germinando na sociedade atribulada e descrente. Que eu seja instruído pelo teu Cristo e guiado pelo teu Espírito na construção do teu reino que há de vir. Amém. Que Deus nos ilumine a todos nesse bom propósito, nós aqui e você aí onde você está. E nós pedimos agora que você deixe o seu like, ative o sininho e faça a sua inscrição no canal. Assim, você estará ajudando a fortalecer o canal da Rádio Web. E não esqueça, comente e compartilhe. É assim que nós nos fortalecemos. Então, vamos iniciar o nosso encontro de hoje, né? Esse é o último encontro que falaremos sobre escatologia. Como já foi dito, a escatologia é uma parte da teologia que se dedica a estudar o fim dos tempos, como, por exemplo, o que acontecerá depois da nossa morte. Existe vida após a morte? O que é o céu? O que é o inferno? Se você ainda não viu esses temas, corre lá no canal e assista, vale muito a pena assistir. E hoje vamos ver então sobre o juízo final, nosso último assunto sobre escatologia. Vimos que toda a criação passará por uma transformação pelo qual entrará na eternidade. E isso acontecerá no fim de tudo? Será o ponto final da criação? É isso que a escatologia quer nos ensinar hoje. É exatamente isso. Lembrando que a criação, toda a obra de Deus, caminha para o seu fim escatológico, na eternidade gloriosa junto de Deus. E isso vai acontecer quando Jesus retornar em sua glória para instalar o reino de Deus. E para chegar a esse fim, para entrar na eternidade, o ser humano tem as duas opções que a gente já comentou nos outros encontros, que é caminhar para o céu ou para o inferno. Esses dois destinos que cada pessoa constrói ao longo de sua vida. E isso porque o ser humano é livre para aceitar ou rejeitar aquilo que Deus propõe, o plano de Deus. Deus ama intensamente e quer a salvação de todos, mas aceita a decisão livre de cada pessoa. Quer dizer então que tudo se encaminha para a eternidade, né? Independente de nossas escolhas. Mas a eternidade é o fim de tudo? Sim, é o fim escatológico da criação. Não fim como ponto final, porque na eternidade tudo continua, só que de uma forma transformada. É o fim deste mundo
enquanto materialidade, enquanto temporalidade, enquanto espacialidade, para entrar na eternidade, que é uma outra realidade. E, como a gente já disse nos nossos encontros anteriores aqui, toda a criação se encaminha para esse ponto final. E esse ponto final é o que nós chamamos então de juízo final. E, mais uma vez, é isso que vai acontecer no retorno de Jesus, no retorno glorioso de Jesus. Então, Neri, o juízo final significa o fim da estrada? É mais ou menos isso. É o ponto final desta estrada, deste mundo físico, como a gente está dizendo. Para entrar na eternidade, que é uma outra realidade. É o destino escatológico das pessoas, do mundo, é o encontro definitivo com o sentido da existência. Lembra nos encontros anteriores que a gente dizia que a escatologia tenta entender a consumação de todas as realidades? Pois é isso que nós chamamos então de juízo final. E tem mais uma coisinha. Os teólogos nos ensinam que há um juízo de cada pessoa e o juízo da criação. Quer dizer, tem o juízo pessoal e o juízo universal. Então existirá dois juízos, né? O julgamento particular e o outro no final dos tempos? Como assim? Trata-se de um único juízo. É o juízo final. No fim, tudo vai se encontrar com o Criador. Então, cada pessoa vai fazer a sua prestação de contas. Mas é um juízo que se manifesta em nós, enquanto indivíduo, vamos nos encontrar com Deus pessoalmente, e toda a criação vai se encontrar com Deus também, num momento determinado por Deus. Então, esse juízo manifesta-se universalmente, para colocar o ponto final em todas as realidades, para que a criação chegue ao seu destino, para que a criação se encontre com o Criador, e ao mesmo tempo cada pessoa, eu e você, individualmente, faremos a nossa prestação de conta diante de Deus. E veja bem, estou falando de prestação de contas e não de julgamento. Sutileza das palavras aqui, mas é interessante. Prestação de contas que nós vamos fazer diante de Deus e não um julgamento com um martelo pesado. Veja só o que diz o catecismo. É perante Cristo que é a verdade, que será definitivamente posta a descoberto a verdade da relação de cada homem com Deus. O juízo final revelará até as suas últimas consequências o que cada um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena. Então, perante Cristo, cada um vai se apresentar, entregando a Ele, mostrando a Ele aquilo que fez ao longo de sua vida. Mas tem alguma diferença entre prestação de contas e julgamento? Tem, como eu disse, é sutil a diferença, mas tem uma diferença. E a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente usa como julgamento, porque muitas vezes na nossa cabeça a palavra julgamento vem como uma coisa pesada, né? Haverá um julgamento, mas a ação de Deus é sempre e será sempre uma ação amorosa. Deus vai emitir uma sentença: vinde benditos de meu Pai, ou vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Mas tudo isso se baseia na sentença de Jesus. É Jesus que vai fazer essa escolha. Veja que lá na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a gente já comentou isso, está essa prestação de contas. Cada um chega e apresenta-se com aquilo que construiu ao longo de sua vida. E também no catecismo tem o seguinte: a ressurreição de todos os mortos, justos e pecadores, há de preceder o juízo final. Será a hora em que todos os que estão nos túmulos hão de ouvir a sua voz
e sairão os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Então Cristo virá na sua glória com todos os seus anjos, todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Quer dizer, mais uma vez, há um julgamento, mas para que haja o julgamento, nós vamos prestar contas diante de Deus daquilo que realizamos de bom ou aquilo que não foi tão bom assim. Então, o que seria o julgamento? Seria uma avaliação sobre as ações e escolhas de cada pessoa? Veja que na nossa cabeça, quando a gente pensa em julgamento, tem a ideia de um juiz que vai dar uma sentença, condenando ou absolvendo o acusado. Mas Deus não está acusando ninguém, essa que é a diferença. Por isso é um julgamento, e a gente está usando a expressão aqui melhor como prestação de contas. Como Deus é puro amor, Ele não quer a condenação de ninguém. Por isso Ele espera aquilo que nós levamos. E por isso Ele deu a cada um a liberdade de fazer atos de bondade, e esses atos de bondade vão iluminar a nossa vida diante de Deus, ou vamos, cada um de nós, fazendo seus atos de maldade ao longo da vida, pelos quais a pessoa vai se afastando, vai se desligando, vai se afastando, vai apagando a graça de Deus diante de si. E por isso que será uma prestação de contas. O amor de Deus vai fazer com que a gente avalie aquilo que estamos levando para Ele. Então, cada indivíduo vai apresentar-se diante de Deus, levando a sua vida, e essa vida que ele vai mostrar para Deus. A pessoa vai se ver como que se estivesse diante de um espelho. Nesse espelho vai estar refletida a imagem de tudo que ele viveu ao longo de toda a sua existência. 10, 20, 50, 100 anos de cada pessoa, isso é o que ela vai levar. Veja que muitas vezes as pessoas comumente dizem, né? Quando a pessoa morre, no momento da morte, ela revê toda a sua vida. É mais ou menos essa a ideia da prestação de contas. Então, diante desse espelho maravilhoso que é o puro amor de Deus, pura graça divina, pura luz divina, é que a pessoa então vai ver os seus atos, aquilo que ela fez durante sua vida. Quem viveu no amor vai para Deus, e os demais passarão a eternidade lamentando não poder estar na graça e na misericórdia de Deus. Então vão queimar na angústia das lamentações. Outra vez, a ideia de queimar aqui é o queimar a ausência de Deus, a lamentação, a tristeza de não poder contemplar, não poder conviver com Deus. Então a pessoa vai queimar na angústia por ter tido a oportunidade de viver plenamente o amor, a bondade, a caridade, coisas boas, e essa pessoa escolheu viver pelo mal. É importante lembrar o que ensina o catecismo. Veja só, mais uma vez o catecismo da Igreja Católica. Deus não predestina ninguém para o inferno. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, que nós chamamos de pecado mortal, e persistir nesse pecado ao longo da vida até o fim. Então, é isso que nós levamos para o encontro com Deus. Aquilo que fizemos, e vamos então prestar contas diante de Deus, nesse julgamento final, nesse encontro definitivo, no dia do juízo final. Mas na Bíblia, na catequese e nas conversas diárias, é mais comum a gente falar em julgamento, né? Exatamente. Mais natural. A expressão que é usada realmente é julgamento. No catecismo aparece a palavra julgamento, na Bíblia dá a entonação de julgamento. A gente que está querendo falando aqui de prestação de contas, porque é o momento anterior ao julgamento.
As pessoas querem, quando aceitam a ideia do julgamento, é como que tirar a responsabilidade pelos seus atos. É como se a pessoa dissesse assim: eu vou caminhar, conduzir a minha vida do jeito que é mais conveniente, que é mais cômodo, que é melhor, e quando eu morrer, já que Deus é amor, Deus vai me perdoar. Então ele leva a vida do jeito que acha conveniente, pensando, lá no final, Deus é amor, então Deus vai me perdoar. E se ele não me perdoar, é porque não é um Deus de amor. Então, quando a pessoa pensa assim, ela tira de si a responsabilidade dos seus atos e joga para Deus a responsabilidade que é dela. Quer dizer, se ele me ama, então vai me perdoar. E é verdade, Deus é infinitamente amoroso e perdoa infinitamente. Jesus fez o que fez, viveu entre nós, deu a vida na cruz com esse objetivo, perdoar e salvar. Só que Deus não é bobo. Essa que é a diferença. Deus não é bobo. Deus sabe melhor do que nós quais são as nossas intenções em cada coisa que nós fazemos. Então, ele sabe que as pessoas que usam esse argumento de dizer, eu vou levando, claro que às vezes a pessoa não diz, mas age como se, vive o cotidiano como se Deus não existisse, como se as coisas não tivessem a menor importância para ela. Então, essa atitude é uma atitude desonesta. E essa desonestidade das pessoas, minha ou tua, é que fazem com que Deus perceba se a pessoa está vivendo em função do amor, da caridade, ou não está vivendo em função disso. E isso, essa vida desonesta é vivida de forma premeditada. E a pessoa sabe, cada um de nós sabe o que é fazer o bem e cada um de nós sabe o que é fazer o mal. E nós nos conduzimos dessa forma, nós vivemos a nossa vida dessa forma, de acordo com aquilo que a gente sabe que é. Só que a gente escolhe então, mesmo sabendo que deve ser fazer coisas boas, a gente às vezes escolhe fazer coisas negativas. Então nisso é que consiste o pecado. É nisso que consiste o rejeitar o amor de Deus. Saber que deve fazer coisas boas e fazer coisas ruins. E isso só vai ser percebido no juízo final? Esse comportamento aí? Não, a pessoa sabe disso, cada um de nós sabe. Cada um de nós sabe o que está fazendo e ao longo de nossa vida nós sabemos que estamos fazendo coisas boas ou não. A pessoa tem consciência. Cada um de nós tem consciência do que está fazendo. Cada um de nós tem consciência do certo e do errado. Talvez não expresse como a gente está expressando aqui com palavras, mas aqui na nossa consciência, no nosso coração, a gente sabe o que a gente está fazendo. E na linguagem cristã, né, essa consciência do certo e do errado é o que caracteriza o pecado. Por ter consciência dessa situação de pecado, de fazer ou não coisas boas, isso afirma que a religião, afirma que as nossas crenças e a nossa crença cristã compreende o destino de cada pessoa. A vida de pecado leva para o inferno e a vida de santidade, de esforço pelo bem, leva para o céu. E aí então é que céu e inferno passa a ter sentido, porque aí a gente, quando constrói uma vida de bem, a gente diz, isso é um prenúncio do céu. E quando a gente vê coisas negativas, a gente diz, isso é um prenúncio do inferno. E é uma espécie de um ateísmo prático do dia a dia. A pessoa então que age assim conscientemente e às vezes intencionalmente nega as coisas de Deus. Nega por quê? Porque é mais cômodo, é mais conveniente. E outra vez joga a responsabilidade para Deus. Aí ele vai me julgar no final. Porém, não podemos nos esquecer que tudo
se encaminha para o destino para o qual tudo foi criado. Toda a criação se encaminha para o encontro com Deus. E veja o que disse o Papa Francisco na encíclica Laudato Si. Ele diz assim: a meta do caminho do universo situa-se na plenitude de Deus, que já foi alcançada por Cristo ressuscitado, fulcro da maturação universal. E assim juntamos mais um argumento para rejeitar todo e qualquer domínio despótico, quer dizer, e irresponsável do ser humano sobre outras criaturas. Domínio despótico e irresponsável do ser humano sobre outras criaturas. O fim último das restantes criaturas não somos nós, mas todas avançam juntamente conosco e através de nós para a meta comum que é Deus. Numa plenitude transcendente onde Cristo ressuscitado tudo abraça e tudo ilumina. Com efeito, o ser humano, dotado de inteligência e de amor, e atraído pela plenitude de Cristo, é chamado a reconduzir todas as criaturas ao seu Criador. Então, todos nós somos convidados, então, para nos encaminharmos para o céu. Todos nós fomos criados para o céu. Toda a criação de Deus foi criada, Ele fez tudo para retornar a Ele. Mas na consciência de cada um é que está a decisão de ir ou não pelo caminho do bem ou não pelo caminho da maldade. Aí o Papa está dizendo que a meta final é Deus, né? Mas para chegar a Deus, tudo tem que passar pela transformação definitiva. E isso é o juízo final. Exatamente, é por aí. E o ponto inicial desse juízo final para cada indivíduo é a morte de cada um, enquanto espera o juízo definitivo. Lembrando o que disse um pouco antes aqui, um juízo pessoal, então, e um que é particular, porque o que uma pessoa faz não vai pesar sobre a outra, o erro de um não pesa sobre o outro, a não ser quando o erro é partilhado, quando a maldade é partilhada. Eu te convido para fazer uma coisa negativa, para uma coisa ruim, e você aceito. Concorda, então você vai ser responsável junto comigo pelo meu e pelo teu erro, mas cada um vai responder pelo seu erro pessoal, pelo seu pecado pessoal. Embora a gente fale nos dias de hoje do pecado social, que é a produção que a sociedade faz, a sociedade como um todo produzindo maldade, a sociedade como um todo gerando exclusão, gerando fome, gerando maldade, enfim, gerando tudo que é negativo. Isso é um pecado social. Mas cada um dentro da sociedade, mesmo em nome desse pecado social, mesmo consciente desse pecado social, vai responder individualmente. Então, nesse juízo particular, cada um vai se apresentar diante de Deus com aquilo que realizou durante a vida, mesmo que faça isso em sociedade junto com outros. E o juízo universal, que não sabemos quando vai ser, nem como vai ser, ele vai acontecer de acordo com o plano de Deus. E nesse momento é que todos ressurgiremos e nos encontraremos com toda a criação para entrar no contato definitivo com Deus. Veja o que diz o catecismo, mais uma vez o catecismo. Diz assim: o juízo final terá lugar quando acontecer a vinda gloriosa de Cristo. Só o Pai sabe o dia e a hora. Só Ele decide sobre a sua vinda. Pelo seu Filho Jesus Cristo, Ele pronunciará então a sua palavra definitiva sobre toda a história. Nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a sua providência tudo terá conduzido para o seu fim último. O juízo final revelará como a justiça de Deus triunfa de
todas as injustiças cometidas pelas criaturas e como o seu amor é mais forte do que a morte. Então, a palavra do catecismo dizendo também a nós que cada um vai se encontrar com o que realizou diante de Deus para a prestação de contas, e cada um vai ver a consumação de toda a natureza, toda a criação. Então trata-se de um evento para o qual a nossa fé nos acena com gestos de esperança. Vejo que alguns teólogos, aqui eu peguei uma frase do Leonardo Boff: a experiência da vida coincide com a experiência da morte. Preparar-se para a morte significa preparar-se para uma vida verdadeiramente autêntica e plena. Daí que a escatologia não é isolada da vida e projetada para um futuro distante, mas é um evento de cada instante da vida mortal. A morte acontece continuamente e cada instante pode ser o último. Outro teólogo, Clodovis Boff, irmão do Leonardo, diz o seguinte: não considero a morte como o fim da vida. Morrer é acabar de nascer. A vida vai para além da morte. E assim esse para além da morte é o juízo, é o encontro definitivo com Deus na plenitude da glória de Deus. O juízo final, então, é a ocasião em que a vida e a morte se encontram com Deus, que é o Deus da vida e o sentido de toda a existência. Esse é o sentido da escatologia, esse é o sentido de olharmos para o bem que podemos realizar, é o sentido da existência de cada um de nós, é o sentido da vida. Nós nos encaminharmos para o encontro definitivo com tudo que Deus criou. Bom, isto é o que nós tínhamos para hoje. Espero que você tenha entendido um pouquinho melhor a ideia de juízo final, que tenha compreendido um pouquinho melhor nesses nossos encontros anteriores sobre o céu e o inferno, e entendido um pouquinho melhor que é a graça de Deus que está à nossa disposição para a nossa salvação, e que nós somos encarregados de construir um mundo cada vez melhor, porque é isso que nós vamos entregar a Deus no momento do julgamento, na prestação de conta que vamos fazer diante de sua graça, diante de seu amor. No nosso próximo encontro, nós vamos começar a discutir, trazer algumas informações sobre o mês da Bíblia. O mês de setembro está chegando, o mês de setembro é o mês da Bíblia, e nós vamos tratar disso. O mês da Bíblia, as origens do mês da Bíblia, como que se organizou isso. E este ano o tema do mês da Bíblia vai ser a carta de São Paulo aos Romanos, e tem um lema do mês da Bíblia tirado de Romanos 5, versículo 5, que diz assim: a esperança não decepciona. Lá no site de notícias do Vaticano diz o seguinte: no Brasil já é uma tradição que setembro seja celebrado pela Igreja Católica desde 1971 como o mês da Bíblia. Mas desde 1947 se comemora o Dia da Bíblia no último domingo de setembro. E este dia foi escolhido como mês da Bíblia porque no dia 30 de novembro a Igreja celebra a memória litúrgica de São Jerônimo. São Jerônimo foi aquele que traduziu a Bíblia lá dos originais para a língua que se usava na época, o latim. Ele foi um grande biblista e foi quem traduziu a Bíblia dos originais grego, hebraico e aramaico para o latim, na língua da liturgia da Igreja. Então, a origem do mês da Bíblia. O Frei Carlos Mester também fala sobre o mês da Bíblia. O mês da Bíblia surgiu em 1971 por ocasião do cinquentenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Em 1971, primeiro mês da Bíblia, 1978, estendeu-se para o Regional Leste 2 da CNBB, que corresponde
Minas Gerais e Espírito Santo. E em 1985, a celebração do mês da Bíblia foi assumida pela CNBB para todo o Brasil como um importante instrumento da pastoral bíblica. Então, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre o mês da Bíblia e especificamente sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Primeiro vamos conhecer Paulo e depois vamos conhecer a carta aos Romanos. Por hoje é só, um grande abraço e que Deus esteja com você. Até a semana que vem, fica com Deus e com a presença de Maria.